Então, eu chamo a atenção que para que você consiga entender as etapas do que aqui a gente vai mencionar, faz-se necessário que você anote os pontos que são importantes. Não adianta você apenas estar ouvindo e ao mesmo tempo estar cozinhando, e ao mesmo tempo estar brincando com o filho ou com a filha, e ao mesmo tempo estar assistindo televisão. Não, não é para você fazer uma divisão da atenção. Você está diante de uma aula. Então, o primeiro ponto que você precisa enxergar é o comprometimento. Se você está comprometido com o seu futuro, você vai sempre assistir essas aulas ao vivo como uma forma de você alavancar o seu sucesso, de você conseguir alcançar resultados, sobretudo aquele resultado maior, que é o resultado da aprovação. Então, qual é o grande pilar, qual é o grande ponto inicial que você deve anotar no seu caderno? Que conteúdo é diferente de forma. Esse é o primeiro grande aspecto. No âmbito do direito, a gente fala muito sobre isso. O aspecto material, que é o mesmo que dizer o aspecto de conteúdo, o aspecto formal. A gente fala muito nisso, direitos fundamentais do ponto de vista formal, do ponto de vista material. Legal, olha só, o Jairo, eu respondo essas dúvidas na parte final, tudo bem? Combinado? Fechado? Vamos fazer sim material para a Câmara de Aracaju, legal, muita gente, inclusive de Aracaju e de Sergipe como um todo, presente no canal do Telegram, presente também no Instagram. Eu agradeço todo o carinho do povo sergipano pelo professor Alan Vinícius. Então, gente, presta atenção em relação a esse aspecto. Quando eu falo assim, o que você vai estudar em direito constitucional? Em direito constitucional eu vou estudar a parte de princípios fundamentais, eu vou estudar direitos e garantias fundamentais, eu vou estudar a parte atinente nesses direitos e garantias fundamentais, eu vou estudar direitos individuais, direitos sociais. Olha só, o que a gente está falando é em conteúdo. Quando a gente pensa sobre o brasileiro nato, sobre o brasileiro naturalizado, em quais condições existe a aquisição da nacionalidade brasileira, em quais situações o indivíduo é fixado na condição de brasileiro nato, isso tem a ver com conteúdo. Isso está relacionado a o que estudar. Então anote, quando eu penso em conteúdo, você vai puxar uma setinha e vai colocar aí. A gente vai construir um mapa mental, tá certo? Da aula de hoje. Então, você vai anotar que o conteúdo é o que você deve estudar para que você chegue preparado ou preparada no dia da prova. E isso é o que a maior parte dos concurseiros buscam fazer. Estudar apenas o conteúdo. Aí você vai falar assim para mim, mas Alan, o mais importante não é vencer o edital, não é estudar o conteúdo, o problema está no o que é estudar. E aí, quando a gente fala nesse o que é estudar, isso vai estar relacionado já à forma. Quando nós raciocinamos a forma, nós precisamos enxergar o seguinte, nós precisamos saber com profundidade, a palavra está relacionada à frase, melhor dizendo, ao como estudar. Como você vai estudar o assunto princípios fundamentais? Como você vai estudar direitos da nacionalidade? Como você vai estudar direitos políticos? Então veja que está relacionado ao como. Então, forma está relacionada ao como estudar. E quando a gente usa essa expressão como estudar, a gente observa que os alunos eles não seguem uma linha de sistematicidade. A gente observa pelas postagens diárias que são feitas no meu canal no Telegram. O grande foco da criação de um canal como o Telegram, nós atingimos ontem 200 questões inéditas criadas, nós atingimos 900 pessoas no dia de ontem, foi um dia bem emblemático, porque a gente está falando de um canal que tem 2 meses, então nós temos 900 alunos focados, empenhados e comprometidos com aquele futuro. Quando a gente fala no como estudar, nós precisamos estabelecer um processo. Não esquece disso. É necessário o estabelecimento de um processo de estudo.
E neste processo de estudo, a gente vai pensar, lembra lá das aulas de processo legislativo, das aulas de processo administrativo. Excelente noite, fala Thiago, tudo bem? Quando a gente fala em processo, a gente está falando de uma sucessão de atos que estão ordenados de forma lógica. É uma sucessão de atos concatenados. E é assim também na realidade de como você deve estudar. O como está relacionado a uma sucessão de atos concatenados, porque é um processo de aprendizagem, é um processo estudantil. E quando a gente raciocina esse processo, muito obrigado, Leleco, obrigado, Léo. Quando a gente raciocina este processo, a gente precisa enxergar uma formatação na nossa mente. Não adianta a gente pensar aqui, como é que eu chego a esse processo? O que eu preciso para construir esse processo? Foi aí que eu dei um nome para o processo. Que nome é este? Nós temos uma jornada de preparação eficiente. Um processo estudantil é uma jornada. E essa jornada, ela está atrelada a um objetivo. Qual é o seu objetivo? Ser aprovado em um concurso público. É por isso que nós trouxemos a ideia de jornada da aprovação. E para você construir uma jornada, você precisa de alicerces. Pensa comigo, quando nós falamos em uma casa, quando nós falamos em um prédio, faz-se necessário que você tenha uma fundação. Para quem não é da área especificamente da engenharia, nós temos alguns alunos que fazem o treinamento personalizado, a gente acaba se especializando em outros conteúdos, mas a fundação é justamente a base para que você consiga efetuar a construção. Olá, auditora, tudo bem? Excelente noite. Então, para que você consiga efetuar a sua construção, para que você construa algo de forma sólida, você precisa ter esse alicerce, você precisa ter essa fundação, você precisa ter essas bases. Se você não tem essas bases, certamente a sua construção, em algum momento, ela vai ruir, ela vai sucumbir, ela vai, infelizmente, finalizar. É aí que é justamente os termos que eu trago. Boa noite, Graziele. Boa noite, Jana. Então, o que a gente precisa enxergar? Pensa comigo. Se a gente está aqui sempre comigo, as canetas bregas, né? Olha as canetas bregas. Se você pensa comigo aqui, olha só, nós estamos falando em bases. Olha só, as bases nada mais é do que aspectos de sustentação. Para que você consiga ter um processo estudantil eficiente, você precisa de sustentação. Sem sustentação, nada feito. Porque você vai desistir no meio do caminho. Desmoronar é você justamente desistir do seu sonho, da sua caminhada. Concursos públicos, eu falou que é um sonho ou uma necessidade. Então, você precisa ter essas bases para que você consiga se desenvolver de uma forma eficiente neste processo estudantil. E esses alicerces nós chamamos de pilares. É por isso que eu afirmo que na jornada de preparação, na jornada da aprovação, existem 4 grandes pilares para que você consiga estudar de forma eficiente.